Fala, galera. Então, vamos dar continuidade ao nosso curso aqui. Já estamos na aula 4 e hoje nós vamos falar sobre propriedades organolépticas e específicas da matéria. Tranquilo? Primeiro, vamos falar aqui de propriedades organolépticas. As propriedades organolépticas são aquelas propriedades que estão relacionadas aos 5 sentidos, aos sentidos que nós temos, né? Visão, olfato, paladar, tato e audição. Então, aqui a gente consegue distinguir muitos materiais utilizando somente os nossos sentidos. Por exemplo, cheiro. Dá para distinguir água de álcool só sentindo o cheiro. Cor. É possível distinguir vários materiais só por causa da cor. O odor também. Açúcar refinado, açúcar e sal. Dá para distinguir pelo sabor. Só que é claro que a gente precisa ter cuidado. Nós nunca podemos usar as propriedades organolépticas com substâncias desconhecidas. A gente não vai estar provando substância que a gente não sabe o que é, nem vai estar também cheirando ou tocando em substâncias que a gente não conhece. Então, por isso, precisamos ter cuidado. Essas são as propriedades organolépticas. Agora, vamos para propriedades específicas da matéria. O nome já sugere, né? Se são propriedades específicas, são propriedades pertencentes a cada tipo de matéria, de cada tipo de material, e serve para diferenciar um material de outro. Serve para diferenciar um material de outro. Então, essas são aí as propriedades que a gente vai estudar. Densidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição e solubilidade. Existem outras propriedades, mas aqui a gente vai dar destaque, são essas quatro. Essas quatro. Vamos lá? Primeira propriedade aí é a chamada densidade. Sabe aquela piada antiga, velha e besta, que pesa mais 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Aí a pessoa vai, que é desinformado, né? Diz, 1 quilo de algodão. Aí a pessoa, não, porque tudo é 1 quilo. Então, na verdade, claro que 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão é tudo 1 quilo. Mas a densidade do chumbo é muito maior do que a densidade do algodão. O que é que isso quer dizer? Se você pegar um pedacinho de chumbo e um pedacinho de algodão, os dois tendo os mesmos volumes iguais, é claro que o pedaço de chumbo vai pesar mais. Então, a densidade é isso. É a relação entre massa e volume. Então, você vai pegar um volume de material, vai ver qual é a massa que ele tem, e aí você descobre a densidade. A massa, a unidade geralmente que a gente trabalha é grama, e o volume é ml. Aí a unidade comum aqui, para a gente trabalhar a densidade, é grama por ml ou grama por centímetro cúbico. Lembrando que centímetro cúbico é igual a ml. É a mesma coisa. Tranquilo? Então, vamos lá. Qual a densidade do cubo abaixo, sabendo que sua massa é 32 gramas? Aí você já sabe, né, que densidade... Você já sabe que densidade é igual a massa sobre o volume. Então, você precisa saber os dois, massa e volume. Você já sabe a massa. A massa você já sabe que são aqui 32 gramas. Ó. 32 gramas de massa. Falta descobrir o volume. Olha o cubo aqui. Ó. O cubo deu os valores aqui, ó, de altura, largura e profundidade. Para a gente descobrir o volume de um cubo, é só multiplicar a altura, a largura e a profundidade aqui. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 6, ou dá 8. 4 vezes 2, 8, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 centímetros cúbicos. 8 centímetros cúbicos. Então, a gente chega aqui e coloca 8 centímetros cúbicos. Por que centímetro cúbico, professor? Centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Vezes centímetro, centímetro cúbico. Tranquilo. 32 por 8 dá 4. 4 o quê? Gramas por centímetro cúbico. Matou a questão. Então, é assim que a gente descobre qual é a densidade de um material, ok?
Descobre a massa, depois descobre o volume. Muito tranquilo, né? Vamos mais? Vamos mais. Deixa eu limpar isso aqui. Limpar aqui. Vamos lá. Agora aqui, para você saber a densidade de objetos irregulares. Porque se eu pego um objeto aqui, pega aqui para mostrar a vocês, a balança. Então, para eu saber a densidade dessa borracha aqui, o que é que eu vou fazer? Vou botar ela aqui na balança e vou ver a massa. A massa tem 15 gramas, tranquilo? Mas a massa é fácil de identificar, porque você vai usar a balança. E o volume, como é que você sabe? Como é que você descobre? Eu não tenho aqui um objeto milimetrado, mas eu vou explicar como é que vocês descobrem, já que essa borracha é um objeto irregular. Não é um cubo, não é um cilindro, que você pode usar uma fórmula matemática para descobrir. Ela é meio arredondadinha aqui, um pouco arredondadinha. Então, o que é que a gente vai fazer? Pega um objeto que é milimetrado, que tem um volume, ok? Uma proveta, por exemplo. Aí você vai colocar o material, bota água, né, dentro, vê que volume tem, e você coloca o objeto dentro. O volume vai subir e você vê a diferença. Por exemplo, se aqui tivesse 80 ml e passou a 85, o volume da borracha é de 5 ml. E aí você pega o valor da massa, vamos supor, né? Vamos supor que realmente o volume ali foi de 5 ml. Então, a densidade, a gente viu que a massa foi de 15 gramas. 15 gramas. E se o volume foi de 5 ml, aí vai ficar 15 dividido por 5, dá 3 gramas por ml. E aí você descobre. Aqui é o que eu expliquei, está aqui, ó. Tem uma proveta que tem o volume inicial de água. Volume inicial de água. Vê que está aqui. Quando colocou um objeto que está aqui embaixo, o volume da água subiu. Como é que eu sei qual é o volume do objeto? É só pegar o volume da água final menos o inicial. Se, vamos colocar aqui, que aqui era 50 ml, o volume inicial da água, e passou para 60 ml, significa que o objeto que foi colocado tem um volume de 10 ml. E é só fazer isso e correr para o abraço. Matou a questão. Vamos mais. Vamos mais. Densidade e flutuação. Quando a gente adiciona um material insolúvel em um líquido, se o material for mais denso que o líquido, irá afundar. Se for menos denso, irá boiar. Então, aqui nós temos duas imagens. Isso aqui vocês já viram. Por exemplo, a gente colocou aqui a borracha dentro do copo. O que foi que aconteceu? A borracha ficou lá no fundo. Significa dizer que a densidade da borracha é maior do que a densidade da água. Se a borracha tivesse densidade menor do que a da água, ela ia ficar ali boiando. Ela ia ficar boiando. Mas como ela tem densidade maior, ela acabou afundando. Então, é isso aqui. Essa bolinha preta mostra que a densidade é menor do que a do líquido. E essa bolinha vermelha, como afundou, mostra que a densidade é maior do que a do líquido e fica lá embaixo. Tranquilo? Isso é bem fácil. Vamos mais. Densidade de misturas. Aí a gente tem que ter um pouquinho de atenção. Não é difícil. A densidade de uma mistura é a média ponderada das densidades de cada componente dessa mistura, usando para o cálculo a porcentagem
de cada componente. Então, vamos fazer um exemplo? Qual a densidade de uma mistura de 40% de álcool com a densidade do álcool 0,8 gramas por ml e 60% de água com a densidade de 1 grama por ml? Qual vai ser a densidade aí da mistura? O que é que você vai fazer? Densidade da mistura é igual. Você vai fazer do seguinte modo: pegar a densidade do álcool vezes a porcentagem. A densidade do álcool é 0,8. A porcentagem é 40%. Então, você vai botar aqui 40, ok? Mais a densidade da água, que é 1, vezes a porcentagem da água, que é 60. Dividido, como é 40% e 60%, você bota o 100 aqui embaixo. Aí é só fazer o cálculo. 0,8 vezes 40 dá 32. Mais 1 vezes 60 dá 60. Ok? Dividido por 100. 60 mais 32 dá 92. 92 dividido por 100 vai ser igual a 0,92 gramas por ml. Tranquilo? Então, essa aqui vai ser a densidade da mistura. Veja que 0,92 está entre 0,8 e 1. Então, essa é assim que a gente calcula a densidade de uma mistura. Não é difícil. Não é difícil. Vamos mais. Próximo aqui. Temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Bom, temperatura de fusão, a gente já viu que é fusão, que é a passagem do sólido para o líquido. Então, é a temperatura que o material passa do sólido para o líquido. Por exemplo, a água, a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius ao nível do mar. Nível do mar é uma coisa que 1 atm, que é a pressão, ok? E a temperatura de ebulição é a passagem de uma substância do estado sólido para o gasoso. E a água, a temperatura de ebulição, 100 graus Celsius ao nível do mar. A pressão de 1 atm. Vamos lá? Pressão atmosférica e temperatura de ebulição. Bom, o que é que acontece aqui? Para uma substância passar para o estado gasoso, ela vai ser aquecida, né? Vai ser aquecida, as moléculas vão se agitar e elas vão querer subir. Você pode observar aqui essas setas em verde. As moléculas vão querer subir. Só que existe uma força, uma pressão exercida pelos gases empurrando essas moléculas para baixo. Quando é que as moléculas vão conseguir entrar no estado gasoso? Quando elas conseguirem romper essa pressão externa, que é a pressão exercida pelos gases. Ok? Vamos entender melhor aqui. Pressão, ou altitude e temperatura de ebulição. Veja que aqui, ao nível do mar, nesse ponto A aqui, ó, ao nível do mar, a gente já viu que a água entra em ebulição com 100 graus Celsius. Ok? Acima do nível do mar, botar aqui nesse ponto C, ó, lá em cima, no alto da montanha, a quantidade de gás é menor. Logo, a pressão aqui exercida pelos gases, para baixo, é menor. Então, a água aqui vai conseguir ferver a uma temperatura menor que 100 graus Celsius. A água aqui ferve a uma temperatura abaixo de 100 graus Celsius, ok? Já nesse ponto B aqui, ó, veja que o ponto B está abaixo do nível do mar. Então, a pressão aqui exercida pelos gases vai ser uma pressão maior.
E aqui, abaixo do nível do mar, a água vai ferver a uma temperatura maior de 100 graus Celsius. Vai ser maior do que 100 graus Celsius. Então, ó, quanto maior a altitude, que tem a ver com altura, né? Quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura de ebulição. Porque vai ter menos gases, a pressão vai ser menor. Tranquilo? Essa questão aí, ou essa situação aí é bem tranquila e bem fácil de entender. Vamos mais? Vamos lá. Solubilidade é a massa máxima de um soluto capaz de se dissolver em um volume de um solvente, em dada temperatura. Por exemplo, 36 gramas de sal, 36 gramas de sal de cozinha é o máximo que 100 ml de água consegue dissolver. Então, a água consegue dissolver várias substâncias. Quem é dissolvido é chamado de soluto e quem dissolve é chamado de solvente. Por que a solubilidade é uma propriedade específica? Porque a água consegue dissolver algumas substâncias, mas outras não. Então, você pode verificar, será que essa substância é água mesmo? Deixa eu ver. Se o sal dissolver na água, olha. Se o sal dissolver na substância, olha, pode ser água. O sal é solúvel nela, ok? Se você misturar a substância, você pensa que é água, mistura com óleo e vê que eles se misturam. Diz, olha, não é água não, porque água e óleo não se misturam, entendeu? Por isso que a solubilidade é uma propriedade específica. Você pode saber se vai ser solúvel em uma substância ou não. Vamos lá fazer agora os mini testes aqui. Em condições normais, o ponto de ebulição da água é 100 graus. Podemos afirmar que esta é uma propriedade específica, genérica, funcional, geral ou organolétrica. Tem a ver com cheiro, cor, sabor? Não. É geral, toda substância, toda matéria tem a temperatura de ebulição de 100 graus? Também não. Então, vai ser uma propriedade aqui específicas, como a gente já viu. São propriedades específicas da matéria, exceto a massa, né? Densidade temperatura de fusão, ebulição e solubilidade são propriedades específicas. A massa não dá para a gente distinguir uma substância de outra só pela massa. Toda substância pode ter qualquer massa possível. Uma solução preparada, vamos lá, uma solução preparada com 30 gramas de um sal em 300 gramas de água. Então, pegou aqui, ó, a massa, né, dessa solução, pegaram aqui 30 gramas de sal, pegaram 30 gramas de sal, mais 300 gramas de água. Então, aí tem que somar, né? Dá 330 gramas, tranquilo? E o volume da solução, 300 ml. Quando soma tudo, aí quando a gente quer descobrir a densidade, né, é só dividir a massa, 330 gramas, pelo volume, que é 300 ml. Dividindo aí, dá 1,1 grama por ml. Essa é a densidade desse material, dessa solução. E aí, mata a questão. Tranquilo, né? Facinho de identificar, sem problemas. Ver se tem mais algum. Tem. A última aqui, acredito que é a última, tem o seguinte. Diz o seguinte. Uma moeda antiga de cobre puro foi colocada dentro de uma proveta com 5 ml de água. Qual a densidade da moeda, sabendo que sua massa é 27 gramas? Então, já deu a massa, 27 gramas, e quer saber qual a densidade. Para você saber a densidade, você precisa saber o volume.
Mas veja que tem uma imagem aqui, ó. O volume da água aqui, no início, era 5 ml. Quando botou a moeda dentro, passou para 8. Então, quer dizer que a moeda é 3 ml. Se tinha 5, botou a moeda, foi para 8, então o volume são 3 ml. Então, para descobrir a densidade, é só pegar a massa, é só pegar a massa, densidade é igual a massa. Qual é a massa? 27 gramas, dividido pelo volume, que são 3 ml. Dividiu aí, dá 9 gramas por ml. E essa é a forma de responder. Então é isso. Essas foram as nossas propriedades específicas. Não são difíceis de entender. Densidade é muito cobrada no Enem, muito cobrada, ok? Então fiquem bem atentos. A densidade sempre você vai poder utilizar. Se você tem a massa, você pode encontrar o volume. Se você tem o volume, você pode encontrar a massa. E o Enem cobra bastante isso. Próxima aula, a gente vai finalizar alguns tópicos aí e vai ter uma lista de exercício excelente para vocês. É isso aí. Valeu. E não esqueça, se inscreva no canal.